Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É mais uma vez com alegria que me reúno com vocês para que realizemos juntos mais um estudo dessa nossa doutrina, que tanto nos apoia, e do Evangelho, tão relevante em nossas vidas. Vamos iniciar com aquela frase que nos faz recordar do nosso querido Chico Xavier. A frase dele, selecionada para o estudo de hoje, é a seguinte: a gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas, para mim, não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Bem, esse é o Chico. Que nós pensemos, então, sobre as nossas ações. A leitura inicial, para nos auxiliar na harmonização dessa tarde, é da obra Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a lição de número 61, Nunca Desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Os comentários de Emmanuel relativos a esse versículo são os seguintes: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos de natureza mil, estranhos, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão aqui no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da Boa Nova crescente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e dor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Que possamos agora, inspirados por essa mensagem, mais apaziguados no nosso íntimo, possamos sintonizar com esse amor que nos envolve,
para que venhamos a aproveitar o estudo de hoje, para que ele possa nos instigar a termos as reflexões necessárias, não apenas aqui nesse momento, mas também mais adiante. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu gostaria de iniciar destacando uma pequena frase de Emmanuel, retirada dessa leitura inicial. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Parece-me, à primeira vista, uma recomendação muito difícil de seguir. Nós vamos conversar um pouco hoje apenas sobre uma dessas atitudes perante a vida citada pelo nosso querido irmão. Vamos falar um pouco sobre o bom ânimo, que, segundo Emmanuel, nos recomenda, devemos mantê-lo em todas as situações. Tomaremos como base, para apoio às nossas reflexões de hoje sobre esse tema, um capítulo da obra Boa Nova, pelo Espírito de Irmão X, psicografia de Chico Xavier. É o capítulo 8, cujo título é justamente Bom Ânimo. Na passagem de Jesus, relatada por Humberto de Campos, nesse capítulo, nós acompanhamos Bartolomeu, que foi um dos 12 apóstolos. E como esse apóstolo é apresentado a nós nessa obra? O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Mas logo após essa apresentação, é comentado na obra que Bartolomeu se caracterizava, naquele momento dessa passagem, por ser triste, meio acabunhado, e que se entregava com uma certa frequência a momentos de meditação profunda e dolorosa. Naturalmente, o mestre percebia isso e aproveitou uma oportunidade para afetuosamente se aproximar dele, para que o discípulo se abrisse um pouco, para falar das razões que o faziam se sentir assim. Ao ler esse pedaço da obra, esse trecho, eu parei um instante para imaginar como é que era essa aproximação acolhedora do mestre. Que energia amorosa envolvendo o outro seria essa? Demais, né? Mas nós, mesmo ainda com uma distância colossal a essa condição do mestre, nós, na nossa condiçãozinha, colocando o nosso amor fraternal em movimento para acolher o outro de uma forma que ele se sinta com o espaço, com a segurança necessária para nos expor a sua dor, para que nos permita a brecha do auxílio, do amparo. Nós temos condições, sim, de já fazer isso a alguns de nossos companheiros de jornada e nas situações de dor e aflição. Mas, vindo a resposta de Bartolomeu a esse acolhimento do mestre, ele diz que não sabe explicar a ele
o porquê dessas tristezas amargurosas. Mas ele diz que ele reconhece, né, que o Evangelho enche ele de esperanças no reino de luz que espera os corações lá nas alturas. E cita que quando Jesus esclarece que o reino dele não é desse mundo, ele experimenta uma nova coragem para atravessar, segundo ele, as misérias do caminho da terra. Fica claro, então, que o Evangelho tem para o apóstolo a contribuição de fortalecer a esperança e a coragem dele. Mas, mesmo assim, ele ainda carrega intimamente essas tristezas amargurosas. E a sua fala indica que isso tem a ver com o que ele enxerga das misérias do caminho da terra. Que misérias são essas? Ele expõe a sua visão, dizendo que aqui, na terra, no ambiente que o cerca, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Alguns de vocês podem estar concordando plenamente com essa visão do apóstolo, pensando assim, bem realista ele. Mas eu questiono, será que ela talvez não esteja sendo dura demais? Ao menos um pouco pessimista? Quem sabe não esteja desconsiderando alguns aspectos do cenário que nos rodeia? Brandamente, com serenidade, segundo o texto, o mestre se dirige a ele, dizendo: a nossa doutrina, entretanto, é do Evangelho, da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Uma pausa aqui se faz necessária. O mestre querido pergunta a Bartolomeu, e a nós também, se ele já viu uma boa notícia não trazer alegria. E afirma que seu objetivo é acender o bom ânimo no espírito dos seus discípulos. E aí eu reflito um pouco se a Boa Nova, os ensinamentos do Evangelho, têm nos proporcionado as alegrias a que se propõe. E aí eu penso, a Boa Nova tem defeitos? Não. Então, caso os objetivos de nos proporcionar a alegria a que ela nos propõe, se não estamos obtendo, caso tenha nos faltado esse sentimento de alegria em nossa atitude perante a vida, a dificuldade é nossa. E ela vem justamente porque, em algumas situações, nós não estamos conseguindo conectar com o Evangelho. Não estamos conseguindo interiorizar em nós os ensinamentos da Boa Nova. E o mesmo raciocínio vale para a reflexão sobre a afirmativa do mestre de que o objetivo dele, ao trazer a Boa Nova para nós, é acender o bom ânimo nosso, em nossa caminhada.
Mas a justificativa de Bartolomeu para a sua tristeza, que ele dá ao mestre, é baseada naturalmente no seu olhar, o olhar dele, em que o cerca, ao cenário no qual está inserido. E no caso de Bartolomeu, percebamos bem, está relacionada ao comportamento equivocado dos outros. Ele diz que o mal obscurece as coisas puras. Por toda a parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Está no olhar para o comportamento dos irmãos à sua volta. Jesus, então, lhe explica que, se nesse momento o seu reino ainda não é desse mundo, um dia será. E afirma que não teria vindo aqui se não tivesse certeza disso. Mas também esclarece que antes que o evangelho venha a frutificar para o espírito dos povos, terá primeiro que florescer no espírito das criaturas. Jesus usa os termos florescer e frutificar. O que vem antes? A flor ou o fruto? O que vem antes? O comportamento da coletividade ou o comportamento individual de cada um, para que no seu somatório venha a refletir no comportamento da coletividade. E o mestre complementa: a minha mensagem terá de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Aí está a chave. Receber o evangelho de coração. Apenas à medida que uma maior quantidade de indivíduos receberem a boa nova no coração plenamente, é que o processo de instauração do reino dele na Terra será concretizado. Mas voltemos à nossa realidade. Por quê? Porque é necessário mantermos o bom ânimo lidando com a Terra atual, na condição da humanidade de hoje. E nos esclarecimentos a Bartolomeu, Jesus ressalta que a vida terrestre é uma estrada que conduz ao Pai, que o trabalho é a marcha e a luta comum a caminhada de cada dia. Que os instantes deliciosos das manhãs e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso, mas que precisamos estar atentos para não desperdiçarmos as oportunidades de todas as horas. Que oportunidades serão essas? Estaremos as aproveitando bem? Essas oportunidades são os convites do nosso Pai para que sejamos instrumentos da sua misericórdia, do seu amor e da sua bondade. E ela vem de inúmeras formas, as mais simples possíveis. Mas ele alerta que muitas vezes nós as desperdiçamos, querendo interpor a nossa vontade imperfeita acima da vontade do Pai. E é aí que nós falhamos. Cometemos nossos erros e atrasamos a nossa marcha. Um rápido
até superficial exercício de autoavaliação nos levará a resgatar algumas dessas oportunidades desperdiçadas. E também nos levará à conclusão de que elas ocorrem devido ao orgulho e egoísmo que ainda trazemos em nós. Jesus deixa claro também que nosso olhar para o que nos cerca precisa ser ajustado. O de Bartolomeu, naquela passagem, naquela época, também. Para que o nosso olhar não perceba apenas o que o Bartolomeu estava expressando da sua visão da vida em torno dele. Jesus fala que observa que os viajores da terra estão sempre desalentados, que na sua obcecação da vontade própria, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo e a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Será que realmente o que nos cerca é apenas corrupção, decadência moral e dor? Jesus diz que em todos os aspectos do caminho, Deus espalhou experiências para vivenciarmos e também atingir nossos sentidos, para que nos mantenhamos com bom ânimo. Esses estímulos estão aí à nossa volta. Inúmeros, mas precisamos enxergá-los. Nas palavras do Mestre, o que nos cega, o que nos deixa surdos, é a obcecação da nossa vontade própria. Resumindo, o nosso egoísmo. Mas houve um pequeno intervalo para a reflexão de Bartolomeu, e logo após ele interroga Jesus e começa a colocar situações como a seguinte: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Ótima a pergunta de Bartolomeu, né? Que bate bem com a questão lá de Emmanuel, que diz que a gente deve manter a calma e o bom ânimo em todas as situações. Será que o Evangelho exige de nós essa fortaleza permanente? Não nos é permitido nenhuma oscilação, nenhuma baixa do bom ânimo ou da calma? A resposta do Mestre é a seguinte: a verdade não exige, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Tem que ser um traço de característica nossa. Isso não quer dizer que os discípulos do Evangelho não errarão em mais nada, não terão oscilações nos seus sentimentos de alegria, de coragem, de esperança. Haverão situações que nos impactarão. Mas vejam que a descrição sobre a situação de Bartolomeu é que ele se caracterizava pela tristeza. A tristeza era um estado quase que natural em Bartolomeu. E o que o Cristo nos aponta é que a alegria, a coragem e a esperança devem ser os nossos traços.
com a constância que consigamos manter nas situações que vivenciamos. E aí o mestre complementa perguntando por que nós vamos nos firmar no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai. Então, a questão não é de sofrer o impacto das situações que venham a fazer que nós oscilemos, mas sim nos firmarmos naquilo, nos agarrarmos àquelas situações. E aí Bartolomeu começa a colocar situações mais de ordem prática da vida, que ele reconhecia que faziam, né, que aquela tristeza aparecesse nele. A primeira que Bartolomeu coloca para o mestre é: e quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Então, é natural que ele expresse quando as coisas da vida material, da ocupação da vida material, nossos planos ligados à vida material, não dão certo. A gente desanima. A resposta de Jesus para ele é uma pergunta: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura de busca do ouro, muitas vezes a amordação do coração e a consciência, e que faz até muitas vezes aumentar as preocupações da própria vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as luzes do caminho? A resposta de Jesus para ele indica um pouco essa relação entre onde eu boto o peso maior nas questões da vida material ou das questões da vida espiritual. E que quanto mais peso eu coloco de relevância das questões da vida material, eu naturalmente também aumento o impacto de quando essas coisas não dão certo, na minha visão. Sendo que muitas vezes, caso elas dessem certo, na minha visão, poderiam estar até me afastando das coisas que realmente têm valor na continuidade da nossa vida, que são as coisas do mundo espiritual. O segundo ponto colocado como fonte de tristeza pelo apóstolo para Jesus é perguntando se não era justificável a tristeza quando perdermos um ente amado. O mestre responde de novo com uma pergunta: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. É uma abertura para a visão da continuidade da vida para quem retornou ao mundo espiritual. E também para a necessidade da continuidade da vida daqueles que permanecem aqui, que tanto aquele que retornou quanto o que fica tem um amparo do Pai. É natural em nós que a tristeza apareça no momento de despedida, por mais que saibamos que ela seja temporária. Mas que reforcemos em nós, sim, essa visão da continuidade da vida, como a doutrina nos aponta muito claramente, todos nós sabemos. Tá, como Jesus fala também, logo após esse esclarecimento para Bartolomeu, que todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria, justamente pautado nessa visão da continuidade da vida e do amparo que não falta a ninguém em nenhum momento da sua caminhada. A conversação com Jesus, naquele momento, com Bartolomeu, termina. E o apóstolo vai para casa, pensando naqueles ensinamentos, meditando sobre tudo o que ele ouviu, já observando a natureza que o envolvia com outros olhos,
começou a recordar as razões das suas tristezas que ele não conseguia traduzir para Jesus. Mas, com surpresa, não mais as encontrou no campo do coração. Ele chegou em casa já pela madrugada, porque ele morava distante daquele local onde havia conversado com Jesus. Sua alma agora estava calma, o coração aliviado e feliz. Mas como ele foi recebido no lar? E depois, como ele reagiu? Quando ele chegou no lar, a sua recepção não foi nada boa. Seus irmãos foram falando uma série de impropérios para ele, acusando ele de mau filho, de vagabundo, de traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar para os seus irmãos, porque só ele tinha o evangelho no coração. E, ao invés de reagir negativamente, deu explicações com bondade a eles sobre por que ele estava chegando àquela hora, naquele momento. Seu pai o acusou igualmente, escorraçando-o dali. Ele achou natural. Seu pai não conhecia Jesus, ele conhecia. Mas, percebendo que não conseguia esclarecê-los naquele momento, guardou os bens do silêncio e, intimamente, sentiu seu coração a alegria por ter o evangelho dentro dele e não reagir de maneira negativa à postura dos seus familiares. Depois de descansar um pouco, ele foi ao trabalho, ele era pescador. Pegou suas redes velhas, foi para a barca. Para cada um que ele encontrou no trabalho, naquela manhã, tinha uma palavra consoladora, amiga. Até o lago de Genezaré parecia mais bonito para ele naquela manhã. De tarde, ao negociar com os comerciantes, também foi solícito, educado. Bartolomeu, com a sua postura, cativou a todos. Todos observavam o seu novo comportamento com admiração, menos Jesus, que apenas reconhecia com júbilo aquela nova atitude mental do seu discípulo. Vejam, então, que no momento logo posterior, Jesus vai falar à multidão. Bartolomeu está com ele. E aí Jesus, naqueles esclarecimentos do dia, falou sobre alguém que recebeu o reino dos céus como um tesouro íntimo. E quem o encontrou, guardou no seu íntimo. Vendeu tudo o que tinha de material, de bens, e manteve aquele tesouro consigo. E o mestre olha para Bartolomeu, que percebe que Jesus se referia aos ensinamentos que havia conversado com ele. E quanto a nós? O que tiramos dos ensinamentos e dos esclarecimentos que Jesus passou a Bartolomeu nessa passagem? Lembremos de recomendação direta de Jesus, que está lá em João, capítulo 16, versículo 23. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Cumpriu sua missão. Para que junto de nós deixasse o legado da Boa Nova. Não apenas as parábolas e dos ensinamentos, mas de que em toda a sua passagem por aqui, as suas ações
com todos com os quais ele teve contato. É um retrato pleno do cumprimento da lei de Deus. Quanto a nós, que reconhecemos ainda não conseguir manter o bom ânimo em todas as situações da vida, e que às vezes queremos justificar para nós mesmos o desânimo, o desfalecimento de nossas forças, justamente por ainda errarmos muito, percebendo as frases de Paulo, né? O bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, eu ainda faço. E que por isso justificamos o desânimo. Eu erro demais. Lembremos-nos de alguém que confia em nós, que disse que nenhuma de suas ovelhas perderia. Jesus confia em nós. E ele conhece o nosso íntimo melhor do que nós mesmos. Que nos fortalecemos, então, na paz que ele nos propôs, que vem dele, para que mantenhamos o nosso ânimo. Lembremos que a doutrina espírita, segundo está lá no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 3, ao demonstrar a existência e imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as contingências da vida. Para encerrar, então, o nosso breve estudo de hoje, gostaria de trazer, lá do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, o da coletânea das preces espíritas, o item 26, que está relacionado à prece para as aflições da vida. Podemos pedir a Deus favores terrenos, que ele nos poderá conceder, quando tenham um fio útil e sério. Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do nosso ponto de vista, e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente, nem sempre vemos o lado mal do que desejamos. Deus, que vê muito melhor que nós e que só quer o nosso bem, pode recusar o que peçamos, como um pai que nega ao filho aquilo que lhe seja prejudicial. Se não nos é concedido o que pedimos, não devemos, por isso, entregar-nos ao desânimo. Devemos pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a houvermos suportado. A leitura final, para a conclusão do estudo, é da obra Vinha de Luz, lição número 31, de ânimo forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento.
Aqui há o temor da responsabilidade, ali os receios da crítica, acolá o pavor da iniciativa a benefício de todos. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos, ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte para frente, construindo o bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão, porque, conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Sigamos em frente, meus queridos companheiros de jornada, com bom ânimo, sim, oscilando, porque essa ainda é a nossa condição. Mas não nos abracemos às oscilações, abracemos o Evangelho, que nos sustenta e nos ampara, para seguirmos adiante. Agradecendo imensamente ao Pai, a Jesus e a todos os companheiros que nos auxiliam em nossos estudos em busca de esclarecimento e fortalecimento. Agradecemos por essa oportunidade. Muita saúde, muita paz. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.